E ó, no dia de estreia da tela na NDTV, começa hoje a série especial sobre os 500 anos de Santa Catarina. E tá muito bonito, gente. No primeiro episódio, a nossa viagem parte muito antes do nome das cidades e também da presença humana, né, por aqui nesse território espetacular. A gente vai mostrar como se formou o território catarinense. O mar, a serra maravilhosa, o planalto espetacular, as marcas de uma história escrita pela natureza ao longo de milhares de anos e até mesmo milhões de anos. Dá uma olhada. Existe uma linha invisível que divide a América do Sul ao meio, não pelos meridianos dos tratados, mas pela água. De um lado, os rios que correm para o Atlântico, do outro, os rios que correm para a Argentina e desaguam finalmente no Prata. Santa Catarina está exatamente sobre essa linha. É um estado divisor de águas. A Serra do Rio do Rastro é uma das paisagens mais impressionantes de Santa Catarina. Essa incrível formação no relevo, que corre paralela à costa a cerca de 1.000 metros de altitude, é o nosso ponto de partida para entender esse território. Quem controlasse essa passagem controlava o sul, e povos que viveram aqui por milênios conheciam cada detalhe, muito antes de qualquer mapa. A gente tem uma formação aqui no litoral catarinense de milhões de anos, que nós chamamos popularmente de serra, né? Serra Catarinense, que na verdade é um planalto catarinense, popularmente as pessoas chamam de serra, que ela se estende desde São Paulo até mais ou menos o Rio Grande do Sul, até passando Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, e ela vai dar esse corte que nós temos aí na geomorfologia do estado de Santa Catarina. Isso vai gerar tanto a vertente, o que dentro da geografia chama de vertente oceânica, que são os rios que desaguam no Oceano Atlântico, aqui na nossa região, quanto a vertente do interior, que vão desaguar no Rio Uruguai, depois no Rio da Prata. 60 metros acima do mar, visível a léguas de distância. Em Araranguá, praticamente aos pés da Serra Geral, a arqueologia encontrou rastros de ocupação humana milenar. Estavam nas funas escavadas pela maré. Essa pedra não é cenário, é testemunha. Essa rocha sedimentar guarda uma história de cerca de 200 milhões de anos, antes de qualquer presença humana por aqui e até mesmo do continente ser o que é hoje. E o mais impressionante, os cientistas conseguem ler essa história graças a essas camadas. 4.000 anos atrás, essa região já tinha a ocupação humana por populações indígenas diferentes, nações diferentes. Podemos dizer que há mais de 200 sítios arqueológicos registrados no extremo sul de Santa Catarina. Mas esses registros vão muito além. No litoral, os sambaquis guardam pelo menos 8.000 anos de presença humana. Quando o Egito ainda não tinha erguido uma única pirâmide, havia gente aqui, construindo, camada por camada, geração por geração. Jaguaruna tem o maior sambaqui do mundo, impressionantes 27 metros de altura, o equivalente a um prédio de 9 andares e 300 metros de comprimento. Só nesta região já foram identificados mais de 50 sítios arqueológicos, mais da metade deles já foram catalogados. Sambaqui em tupi quer dizer morro de conchas, mas é muito mais que isso. As conchas são um elemento construtivo, Hoje, para a gente construir uma casa, a gente tem que colocar areia, tem que colocar pedra e o cimento.
que só areia e o cimento não vai funcionar. E a mesma coisa eles pensaram aqui, na construção. A concha é um elemento que agregava na areia para se fazer esses grandes montes. Tanto é que esse grande monte está vivo aqui há 4.000 anos pelo menos. E nessas conchas, entre elas, a gente vai encontrar sepultamentos, a gente vai encontrar ritos funerários, a gente vai encontrar festas, festins, grandes fogueiras, restos de alimentação, indícios do convívio diário dessas pessoas. Mas essa história não começa no litoral. Se a gente cruzar Santa Catarina até o oeste do estado, na região de Chapecó, um outro tipo de vestígio surge. Sem grandes monumentos, sem conchas, mas ainda mais antigo. No Centro de Memória do Oeste Catarinense, o CEOM, uma missão franco-brasileira já reconstruiu a presença humana no Vale do Uruguai de até 10.000 anos. Que por meio disso a gente pôde então trabalhar com mais tempo, né, nesse lugar. E ele tem trazido à tona também então essas diferentes tecnologias para esses povos mais antigos desse universo de mais de 8.000 anos. 8.000 anos, 9.000 anos, 10.000 anos. Artefatos específicos, finos, alongados, extraídos de núcleos rochosos. E o mais impressionante, a precisão. Comprimento geralmente 2 vezes maior que a largura. Tanto no Linha Policial 7 como no Uruguai 1, que está em Alpestre, a gente identificou que mais ou menos entre 10.500 anos a 9.500 anos atrás, essa população estava produzindo um tipo de artefato específico, que no mundo da arqueologia nós chamamos lâminas. Eles podiam ser suportes para a fabricação de outras ferramentas ou eles mesmos serem a própria ferramenta. É a arqueologia a favor da compreensão da nossa própria história. Entre o oeste e o litoral, existe um outro território, o Planalto Catarinense. Uma região que funcionou como corredor natural e também como território de ocupação humana há milênios. Principalmente nessa região que a gente chama serrana, desse planalto, você tem uma ocupação mais antiga que a caçador-coletor, é uma população que foi extinta, né? E você tem outros grupos como horticultores, que a gente chama G. Grupos que se moviam seguindo os rios, as estações e o alimento. Desses grupos caçadores-coletores que não portavam cerâmica, relacionados na arqueologia à tradição umbu, eles estão ocupando grutas, abrigos, cavernas, e isso tem várias naquela região, principalmente em paredões rochosos. Você também tem acampamentos de superfície dessa população que está lascando, que vai na beira do rio. Foram os povos do tronco G meridional, como Caigangue e Xoclém, que ergueram essas estruturas. Em São José do Cerrito, um sítio arqueológico revela a dimensão dessa história. São mais de 100 casas subterrâneas identificadas, um dos maiores conjuntos do país. Não por acaso, a cidade ficou conhecida como a capital nacional das casas subterrâneas. Construções de mais de 1.000 anos, que podiam chegar a 40 metros quadrados. Uma engenharia ancestral adaptada ao frio rigoroso da serra. Os estudos apontam 2 ocupações diferentes que eles falam, né? A primeira ocupação, a primeira era, foi um espaço eram vindas mais temporárias, provavelmente relacionadas à questão do pinhão, a colheita do pinhão, do butiá, da goiaba serrana, né, que eram essas épocas, eles vinham, ficavam esse tempo e depois saíam. Inclusive eles falam, né, que eles não são nômades, eles têm os locais específicos, eles não vão andando sem saber para onde ir, né? Então eles ficavam aqui, iam para o Vale do Itajaí, iam para o litoral e faziam esse ciclo. Inclusive deixavam guardados pinhão para quem estava vindo depois da outra jornada.
E assim eles não apenas deixaram marcas na terra, mas espalharam a vida pela serra. Sementes que ao longo do tempo se transformaram nas florestas de araucária que hoje marcam o Planalto Catarinense. É a partir desses vestígios que a arqueologia tenta reconstruir o passado. Mas muitas perguntas ainda permanecem. Os povos sambaqueiros desapareceram? Migraram? Ou simplesmente se transformaram ao longo do tempo? Algumas pessoas fora da academia podem relacionar os sambaqui com populações aparentadas com os Guarani, ou com o chamado Carijó, que também é Guarani. Mas isso não é nem remotamente próximo do consenso. O consenso é, hoje não conseguimos estabelecer uma relação direta. Testes genéticos podem dar fim a essa dúvida. Somos resultado de tudo aquilo que teve atrás da gente, né? Então, com certeza, a gente vai ter um pouquinho de povo construtor do sambaqui, a gente vai ter um pouquinho de povo G, um pouquinho de povo Guarani, e esse é o resultado do povo brasileiro, né? Querendo ou não, nós somos resultado dessa miscelânea cultural. O que a arqueologia confirma, a geografia já explicava. Santa Catarina sempre foi um corredor, entre o litoral e o interior, entre o sul e o sudeste, entre o mar e os campos do Planalto. Esse corredor moldou tudo. No próximo episódio, antes do nome, havia povos. Eles não ficaram no passado, continuam aqui, na língua, na cultura, na forma de ver e ocupar a terra. Guarani, Caigangue e Laclanô Choclen, identidades vivas que atravessarão séculos.